Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre inflação, PIB, juros. O cenário brasileiro piorou muito em relação à semana passada e à crise político-econômica. E vamos falar também de como está o cenário internacional, que também não está lá essas coisas não. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e marque lá a opção todas para você receber nossos vídeos diários. Sem enrolação, vamos direto aqui ao vídeo. Vamos começar falando então do Boletim Focus, que divulgou então um novo levantamento feito com as instituições financeiras com relação às projeções de inflação, de taxa Selic e de PIB. Vamos começar falando da inflação para 2021 e 2022. Vamos reparando aqui, a mediana das expectativas para 2021. Repara comigo aqui, no dia 25/10, data que eu gravo esse vídeo, foi para 8,96. Olha, é a maior inflação projetada nas últimas semanas. Aliás, quando eu mostro aqui para você, é a 29ª semana seguida de projeção de inflação. E aqui eu volto a reiterar, então desde março de 2021, o mercado tem projetado semana após semana alta na inflação para o final de 2021. Com um detalhe nessa semana que eu chamo a sua atenção. Vamos pegar aqui, por exemplo, o dia 27/9. Veja que estava em 8,35. No dia 4/10 subiu para 8,45, ou seja, a projeção de 10 pontos. No dia 11/10 continuou subindo, mas apenas 14 pontos. E veja agora a aceleração que foi realizada para o dia 25. Do 11/10 para 18/10 subiu novamente 10 pontos. Então você verifica que nas últimas 4 semanas era de 10 a 15 pontos. Entretanto, repara agora, saiu de 8,69 para 8,96, quase 30 pontos base. Para ser exato, 27 pontos base na projeção de inflação do mercado em apenas uma semana. É um aumento bastante considerável para você entender. Inflação, então, projetada agora próxima de 9%. E para 2022, uma vez que o ano de 2021 já está encerrado e foi praticamente jogada a toalha aí com relação à inflação de 21, nós temos que começar a olhar com um pouco maior de foco e de cuidado também para a inflação de 2022. E tá ela aí na sua tela. Repara comigo que o movimento é muito semelhante. Veja, 27/9 estava 4,12. No dia 4/10 subiu para 4,14, só 2 pontos de aumento. No dia 11/10 subiu para 4,17, 3 pontos de aumento. Depois, no dia 18, 1 ponto. Então veja que aqui era de 0 a 5 pontos, sem grandes variações. Mas agora, do dia 18/10 para a data que eu gravo esse vídeo, dia 25/10, saiu de 4,18 para 4,40. 22 pontos base de aumento na inflação, então, para 2022, segundo a mediana das expectativas das instituições financeiras consultadas pelo Banco Central e que são aqui consolidadas no relatório Focus ou no Boletim Focus. E aí, para 2022, nós já estamos, então, na 14ª semana seguida de elevação da inflação. Então, veja, estamos em 2021 com a inflação altíssima, próxima de 9%, podendo até ultrapassar 9%, e em 2022 a inflação só crescendo, subindo acima de 4%. Vamos continuar para você entender. Veja aqui o gráfico, fica nitidamente esse movimento. Veja aqui, ó, eu falei para você que desde março, então veja as expectativas como elas subiram aqui, ó. Veja essa linha reta aqui em março e depois não parou mais. Se você olhar anteriormente, a subida era muito discreta, é essa linha azul. Mas a partir de março a subida foi muito forte. E aí chegou aqui em junho novamente, ó, quase uma linha reta subindo. E veja agora onde nós estamos, no ponto mais alto então. Expectativa de praticamente 9%. Quando você olha a linha vermelha, que é a linha então aqui da inflação projetada para 2022, você já vê aqui um ponto, ó, uma subida forte aqui para cima. É essa projeção então dessa elevação nessa semana. Então você também vê claramente que a inflação para 2022, olhando graficamente, já é destaque, ela já tem subido de uma forma mais preocupante. Agora vamos falar então da projeção para outubro de 2021. Antes, porém,
deixa aí aquele super like, ajude aqui o nosso canal e não deixe de assistir. Atualizamos agora, neste final de semana, essa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Pré-fixados, IPCA principal e IPCA com juros semestrais, todos eles batendo recorde de taxa e mínima de preço. Assista e entenda as oportunidades. Falando então aqui do IPCA para outubro de 2021, ou seja, a projeção. O primeiro quadro que você vê acima é a projeção aí do Boletim Focus. Então veja, há 4 semanas a projeção era 0,53. Há uma semana, ou seja, na semana passada era 61. Veja que o aumento aqui foram apenas de 8 pontos base. E agora, nessa semana do dia 25/10, o aumento agora considerável de 18 pontos base. Ou seja, 0,79 é a projeção atual do Boletim Focus para o IPCA. Sendo que aqui embaixo você tem então a projeção da Anbima. E que você não sabe, a Anbima é que faz a atualização então da inflação nos títulos vinculados ao IPCA principal e o IPCA com juros semestrais. Então esse cálculo todo é feito pela Anbima. Na projeção atual está 0,70, só que essa projeção vai ser atualizada amanhã e traremos um vídeo atualizado a esse respeito. É muito provável que essa projeção se aproxime bastante aqui dessa projeção do Boletim Focus e a inflação volte então para próximo de 0,80. É bom lembrar que o IPCA de 2020, outubro de 2020 para ser exato, foi 0,86. Por que eu trago isso para você? Veja, se a inflação de outubro de 21 ficar igual ou maior do que a inflação de outubro 20, nós não vamos ter aí uma queda da inflação no acumulado, diferentemente do que víamos prevendo há 4, 5 meses atrás. Veja como o cenário vai sendo alterado. E ainda pior, se essa inflação passar de 0,86, significa que no acumulado de 12 meses vai aumentar a inflação no Brasil. Olha que cenário preocupante. Agora vamos falar então, se a inflação está subindo, o que pode estar acontecendo com a taxa Selic? Eu já sei que você já imagina e muito provavelmente você vai acertar. Só que antes, eu te aconselho a assistir essa nossa playlist aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. Você entende qual é a estratégia do Tesouro, que ele ficou encurralado na semana passada e os bancos, fundos de pensão e fundos de previdência pressionaram e as taxas dispararam. Assista para você entender. Falando aqui da taxa Selic então, o que nós temos aqui? Vamos falar primeiro da Selic para 2021, que é esse o cenário que está aí na sua tela. Veja, o que vinha acontecendo então na Selic. Havia então uma expectativa aqui de manutenção. No dia 27/9 era 8,25. No dia 4/10 foi mantida pelo mercado a expectativa de 8,25% até 2021. Mantida essa expectativa durante 4 semanas, 27/9, 4/10, 11/10 e 18/10. Só que hoje, dia 25/10, ela saiu de 8,25 para 8,75. Veja que o mercado aumentou em meio ponto esse aumento da taxa Selic. Lembrando, nessa semana, nessa quarta-feira, dia 27, temos a atualização, então, da taxa Selic aí pelo Copom. E aí o que o mercado está projetando? Atualmente, ela está em 6,25. Aqui no dia 27, ela vai ser alterada. Há alguns economistas projetando alta de 1,25 nessa reunião e de 1,25 na próxima, o que levaria então para 8,75. Veja que na semana passada a projeção não era essa, mas com a crise que nós tivemos política, as taxas dos juros futuros disparando, dólar subindo, enfim, inúmeras repercussões econômicas, mudou muito. Então fique atento que nós vamos trazer essa informação atualizada para você. Continuando aqui. O que o mercado tem previsto em relação à inflação fora do Boletim Focus? Veja aqui, ó, o BS passa a ver a Selic em 10,25% em 2022 e 2 altas de 1,5% nesse ano. Então eu trouxe para você a visão mais majoritária do mercado, que seria o aumento de 1,25 e 1,25. Só que veja que aqui a UBS já está falando em 1,5 e 1,5. Já embaixo você tem a notícia da JP Morgan, passa a ver a alta de 125 pontos base na Selic neste mês e taxa de 9,75 ao fim do ciclo de aperto. Então, JP Morgan já está alinhada com a maioria desses economistas que já dão como certo 125 pontos, ou seja, 1,25 ponto aí de aumento na próxima reunião. Vamos falar agora do PIB, porque você já viu, inflação disparada e parece sem controle.
Temos então agora a taxa Selic com projeção de aumento maior do que o aumento que tínhamos na semana passada. E como está a projeção do mercado para o nosso PIB? Veja aí na sua tela, a mediana das expectativas, o que vem acontecendo? Ela vinha então estável do dia 27 ao dia 11 do 10. Olha aqui, ó, 27 do 9, 504. No dia 4 do 10, 504, no dia 11 do 10, 504 e no dia 18 do 10 caiu para 501. E agora voltou a cair, só que agora pela primeira vez abaixo de 5%. Então estamos verificando aqui o PIB a 4,97% para 2021. Veja, estão só caindo as projeções de PIB. Aliás, eu vou até fazer uma atualização aqui, que não é Selic. Você deve estar vendo aí, o dado está errado. Eu vou atualizar essa informação agora aqui para você e você vê ela aí na sua tela novamente. O PIB em 4,97. E para 2022? Bom, primeiro dizendo que para 2021 voltou a ter a segunda semana de revisão para baixo. Depois de 4 semanas estáveis, é a segunda para baixo. Para 2022, o que nós temos? Temos um cenário muito parecido, ou seja, ficou estável aqui durante 2 semanas, dia 27 do 9 a 4 do 10 ficou em 1,57. No dia 11 do 10 caiu para 1,54. No dia 18 do 10 para 1,50. Vejam que eram quedas de 3 a 5%. E agora, de 1,50 caiu para 1,40 a projeção de PIB para 2022. Meus amigos, o cenário é preocupante e basta você acompanhar aqui os vídeos do canal que você vai estar entendendo semanalmente e se atualizando a respeito dessas informações. Então grava aí, inflação é para cima, taxa Selic é para cima e o PIB continua para baixo, não sabemos até quando. Olha aqui o gráfico do PIB, fica muito claramente que ele chegou aqui num ápice, num topo e depois começou a cair. Repara, esse aqui é a projeção do PIB em azul para 2021. Quando você olha 2022, veja o gráfico disponibilizado pelo Banco Central. É só em queda, veja, não teve nenhuma projeção de subida, só vem caindo, caindo, caindo e agora em 1,40. Vamos falar agora das notícias do mercado internacional. Antes, porém, se você fica então com alguma dúvida no nosso canal, se você quer deixar aí a sua pergunta, temos vários vídeos já gravados. É a nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Você pergunta e eu gravo um vídeo específico se a sua pergunta for bem interessante. Eu tenho trazido aqui nesse quadro um cenário do mercado internacional falando muito de Estados Unidos e da China. Da China temos colocado muito que a questão da crise energética lá e a forçação de diversas empresas literalmente desligarem a energia para poder mudar a matriz energética lá da China, fez com que então nós tivéssemos um decréscimo da economia, que juntamente com a crise imobiliária das grandes incorporadoras, fez então a expectativa de crescimento chinês cair de forma acentuada. Falamos também na semana passada com relação ao mercado americano. Nós estamos vendo nitidamente, então, a economia americana também reduzindo sua projeção de crescimento. Mas agora, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer uma outra visão que não seja somente focado em China e em Estados Unidos. Veja aqui a notícia da Reuters, que saiu aqui no dia 22. Atividade empresarial na zona do euro desacelera em outubro e preços saltam. O que significa isso? Novamente, é um cenário que está se confirmando ao longo dos dias e das semanas. A desaceleração da economia mundial. Só que agora com foco na Europa, que nós ainda não tínhamos visto claramente esse cenário. E além disso, se você reparar na manchete, preços saltam, significa inflação também alta na Europa. Aqui do lado, à sua esquerda, você tem Banco Central Russo eleva a taxa básica de juros a 7,5 e sinaliza possibilidades mais altas. Tenho falado aqui no canal que os países em desenvolvimento, como Rússia, México, África do Sul, Índia, estão aumentando as suas taxas de juros. E é natural que os países desenvolvidos em breve possam fazer isso. Começam primeiro reduzindo os estímulos, ou seja, parando de injetar dinheiro na economia, e aí meses ou às vezes até um ano após começa a subir a taxa de juros. É por isso que eu digo que a renda fixa voltou e voltou com força.
Olha aqui à sua direita, índice de preços ao consumidor da Alemanha sobe 14,2% em setembro. Na comparação com o mês anterior, houve um avanço de 2,3% nos preços ao produtor. O que é o preço ao produtor? É como se fosse aqui o nosso IGPM. E o que acontece? Se a cadeia produtiva está tendo então custos mais elevados e esses custos não conseguem ser suportados por meio de algum tipo de redução de custo interno, significa que esses custos ao produtor em breve passarão para o consumidor. Aliás, já estão passando. E aí a inflação ao consumidor fica então passada para os preços dos produtos e dos serviços. E você constata isso na prática. Aliás, você que está na Europa, porque aqui no Brasil a gente já constata há um bom tempo. Vamos falar aqui das agendas, tanto do Brasil quanto internacional, porque está lotada de informação e essa semana promete muito. Volto a dizer, temos inúmeras informações importantes, tanto na agenda externa como na agenda interna. Vamos falar primeiro aqui da agenda externa. Nos Estados Unidos saiu um importantíssimo dado nessa semana. É a confiança do consumidor na terça-feira, dia 26. Por que esse dado é importante? A economia americana é de 65% a 70% voltada ao consumo. Então, se a confiança ao consumidor continuar caindo, isso vai então fortalecer ainda mais a desaceleração da economia americana. Então, fique atento nesse dado que vamos estar trazendo aqui para você ao longo dessa semana. Na quinta-feira, temos duas informações importantes. Na zona do euro, o Banco Central vai anunciar a nova taxa de juros. É provável até que ele mantenha a taxa de juros estável, mas é importante as declarações com relação à política monetária lá, ou a própria sinalização de quando vai ser aumentada essa taxa de juros. Vamos acompanhar por aqui. Teremos ainda na Alemanha, que é a maior economia europeia, índices de preço ao consumidor. A inflação ao consumidor relativa ao mês de outubro é uma prévia, assim como é uma prévia o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, porque o mês ainda não fechou. Ainda na quinta-feira teremos pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e o PIB preliminar do terceiro trimestre. Essa semana traremos um vídeo específico com todos esses dados para podermos te atualizar sobre a economia internacional. Além disso, na sexta-feira nós teremos dados de PIB. Então veja, PIB nos Estados Unidos e PIB também da Alemanha e da zona do euro. O PIB preliminar do terceiro trimestre. E aí nós teremos muito claramente esse novo cenário internacional econômico. Além de índice de preços ao consumidor na zona do euro também. Então veja, PIB e inflação vão sair muitos dados nessa semana na agenda internacional. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e ajude o nosso canal. Escreva aí nos comentários qual é a sua dúvida, o que você deseja saber aqui do nosso canal. Para finalizar, a Agenda Brasil, que também está bem cheia nessa semana. O que nós teremos? Na terça-feira, dia 26, saiu o IPCA 15. É a prévia da inflação oficial, que é o IPCA. Com a diferença que o IPCA 15... o período de mensuração é diferente, é do dia 16 de um mês a 15 do outro, mas já vai dar uma noção muito clara de quão alto virá o IPCA. Teremos também dados do CAGED da geração de emprego formal, mas o principal foco, aí já falando da política, é a Câmara dos Deputados com a previsão de votação da PEC dos precatórios. Vamos ficar de olho, porque se tiver surpresa, algo fora do que já estava previsto e que causou aquele rebuliço econômico na semana passada, também atualizaremos aqui para você. E além disso, devemos ter o julgamento aí da chapa Bolsonaro-Mourão pelo TSE. Essa notícia tende a não ser uma notícia importante, mas se tiver alguma indicação de impugnação da chapa, aí nós teremos novamente rebuliço no mercado econômico brasileiro. Na quarta-feira, a nova taxa básica de juros. Enquanto você aposta que vai subir a taxa Selic? Escreva aí nos comentários. Vai manter? 1,25? 1,5? Qual dessas três alternativas é a sua aposta? E vamos ter também o desemprego do último trimestre do IBGE. Vamos saber oficialmente qual foi a taxa de desemprego nesse período econômico complicado. Para finalizar, na quinta-feira nós teremos o IGPM. Aliás, o IGPM que tinha nas primeiras projeções um valor negativo para outubro, já zerou e agora já mudou para levemente positivo.
quanto será que fechará o IGPM do mês de outubro. E teremos também, lembrando que esse também é uma prévia do IGPM. Além disso, teremos sondagens de serviço e de comércio pela FGV. Meus amigos, nós temos muita informação aqui nessa semana, nesse cenário político e econômico. Por isso eu te convido, mantenha aí o sininho ativado para você receber todas as informações e assista esses 2 vídeos que atualizamos agora. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.